Pense na última ligação que você fez para alguém de trabalho. Agora pense na última vez que você falou com a sua mãe. Eram a mesma voz? Quase certamente não. E se alguém te pegasse de surpresa e perguntasse por que você faz isso, você provavelmente não saberia responder. A maioria das pessoas acha que tem uma voz só, uma voz real, autêntica, que representa quem elas são. Mas a verdade é que você nunca teve uma voz só. E a razão pela qual você muda de voz o tempo todo é muito mais antiga e muito mais estranha do que você imagina. Seu cérebro está negociando status social toda vez que você abre a boca. Comece com algo que qualquer pessoa pode observar. Fale com um bebê. Não importa quem você é. Não importa se você é tímido ou expansivo, formal ou descontraído. Quando um bebê aparece na sua frente, algo acontece com a sua voz quase que automaticamente. O tom sobe, a velocidade cai, as palavras ficam mais redondas, mais musicais. Você começa a fazer perguntas que você mesmo responde. Você repete as coisas 2, 3 vezes, com variações suaves, e você faz isso sem pensar, sem decidir, sem perceber, na maior parte das vezes. Os linguistas chamam esse fenômeno de fala dirigida a bebês. Durante décadas foi chamado de Mother-as, uma referência às mães, mas pesquisas mais recentes mostram que praticamente qualquer adulto faz o mesmo, independentemente de ser pai, mãe ou simplesmente alguém que passou perto de um berço. É um comportamento quase universal entre os seres humanos. Quase, porque existe uma exceção que revela algo muito importante sobre de onde esse comportamento veio. Em 2025, uma equipe de primatologistas e linguistas da Universidade de Zurique, liderada pela pesquisadora Franziska Wegdel, publicou o primeiro estudo comparativo em larga escala, observando como todas as 5 espécies de grandes primatas interagem vocalmente com seus filhotes: humanos, chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. O que eles descobriram foi marcante. Entre os primatas não humanos, as mães quase não direcionam vocalizações especificamente para seus filhotes. Os filhotes de chimpanzé, de gorila, de orangotango simplesmente ouvem as conversas dos adultos ao redor, sem que ninguém modifique especialmente o tom de voz para eles. Apenas os humanos fazem isso de forma sistemática e universal. O que significa que essa capacidade de ajustar a voz para o ouvinte específico é uma das coisas que mais nos distingue dos nossos primos evolutivos mais próximos. Não é um costume cultural que você aprendeu. É algo que seu cérebro já sabe fazer antes mesmo de você ter consciência de que está fazendo. Mas os bebês são apenas o começo da história. Agora pense em como você fala com o seu chefe, ou com alguém que você está tentando impressionar, ou com alguém que você percebe, nos primeiros segundos de conversa, que é muito mais experiente ou poderoso do que você. Algo muda, você talvez não perceba, mas muda. Em 2017, a pesquisadora Victoria Mileva, da Universidade de Stirling, publicou um estudo no periódico PLOS ONE que colocou participantes em situações simuladas de entrevista de emprego. O objetivo era medir exatamente o que acontece com a voz das pessoas quando elas falam com alguém percebido como dominante ou de alto status. Os resultados foram precisos e, ao mesmo tempo, profundamente reveladores. Quando as pessoas percebiam o entrevistador como dominante, o tom da voz subia. Homens e mulheres, independentemente de como elas se percebiam socialmente, uma voz mais aguda, descobriu Mileva, funciona como um sinal antigo de submissão. É como se o seu cérebro estivesse dizendo ao interlocutor: eu não sou uma ameaça, não precisa me encarar como um rival, pode relaxar. E isso não é uma escolha consciente, acontece antes que você perceba. É o seu sistema nervoso lendo o ambiente social e calibrando o instrumento vocal para a situação específica daquele momento. Mas aqui está o detalhe que inverte tudo. O estudo de Mileva também encontrou uma exceção: pessoas que se percebiam como genuinamente dominantes, não apenas confiantes, mas com um senso real de que podiam usar coerção ou intimidação para obter o que queriam. Essas pessoas não levantavam o tom quando falavam com alguém de alto status. Elas mantinham a voz grave, firme, sem ajuste,
Em outras palavras, a voz grave constante não é necessariamente sinal de confiança. Às vezes é sinal de que a pessoa está avisando que não vai recuar. E a voz que sobe um pouco na presença de alguém importante não é fraqueza. É uma forma de comunicação social muito antiga que diz: estou aqui, mas não estou disputando território com você. Você faz isso todo dia e provavelmente nunca tinha colocado esses nomes nessa experiência. Existe um nome científico para o fenômeno mais amplo que engloba tudo isso. O linguista Howard Giles, professor da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, desenvolveu ao longo de décadas o que ficou conhecido como teoria da acomodação comunicativa. A ideia central é simples, mas as implicações são enormes. Quando falamos com outras pessoas, tendemos automaticamente a aproximar nossa fala da fala delas. Se queremos criar conexão e distância, se queremos marcar diferença. Giles chamou esses dois movimentos de convergência e divergência. Convergência é quando você começa a falar mais rápido porque a outra pessoa fala rápido, quando você adota uma palavra que ela usou e passa a usar também, quando o ritmo da sua fala começa a se parecer com o ritmo da fala dela. Isso acontece em minutos, às vezes em segundos, e você não percebe que está fazendo. Divergência é o oposto. É quando você deliberadamente mantém sua maneira de falar, mesmo que o outro mude o tom, o ritmo, o vocabulário. É quando grupos identitários enfatizam os próprios sotaques ao falar com quem eles percebem como de fora. É quando um adolescente responde ao pai com um tom de voz completamente diferente do que usa com os amigos, não para se comunicar melhor, mas para marcar que são mundos separados. A teoria de Giles explica por que você, sem querer, começa a falar com sotaque quando passa tempo suficiente com alguém que tem um sotaque diferente do seu. Não é imitação consciente, é o cérebro fazendo o que foi moldado para fazer ao longo de milhares de anos de vida em grupo: sincronizar. E a sincronização vocal, segundo Giles, é um dos sinais mais confiáveis de que uma relação está se formando. Casais que ficam juntos por muitos anos começam a falar de maneiras parecidas. Grupos de trabalho que funcionam bem tendem a ter ritmos de conversa mais alinhados. O fenômeno tem até um nome específico: convergência fonética, e ela pode ser medida acusticamente em laboratório com precisão de milissegundos. Mas, por que o cérebro faz tudo isso? Por que não simplesmente falar da mesma maneira com todo mundo e pronto? A resposta exige ir muito atrás, antes das cidades, antes da agricultura, antes mesmo da linguagem como a conhecemos hoje. Os humanos evoluíram em grupos pequenos, de algumas dezenas de pessoas, onde as relações sociais eram literalmente uma questão de sobrevivência. Saber quem era aliado e quem era rival. Saber quando se aproximar e quando recuar. Saber comunicar intenção sem provocar conflito desnecessário. Nesses grupos, a voz era um dos instrumentos sociais mais sofisticados disponíveis, junto com o rosto e o gesto. Uma voz que sinaliza submissão a quem tem mais poder evita confronto. Uma voz que sinaliza calor e abertura a quem você quer como aliado constrói vínculo. Uma voz que sobe e fica mais doce com um bebê ou uma criança comunica segurança, cuidado, proteção. Uma voz que endurece com um estranho potencialmente hostil comunica fronteira sem precisar dizer uma única palavra sobre isso. Nenhum desses ajustes precisa de pensamento consciente. Seu cérebro os aprendeu antes que você soubesse o que é uma palavra e continua fazendo isso décadas depois, em cada conversa, sem pedir permissão. Elise Piazza, pesquisadora do Princeton Neuroscience Institute, descobriu em 2017 algo ainda mais surpreendente sobre essa capacidade. Ao analisar conversas de mães com bebês e com adultos, ela identificou que as mães não mudavam apenas o tom e a velocidade da voz. Mudavam o timbre, a qualidade profunda, quase impossível de descrever com palavras, que faz uma voz soar como ela soa. O timbre é considerado uma das características mais estáveis e involuntárias da voz humana, e ainda assim ele mudava, automaticamente, de forma consistente, em todas as mães estudadas, independentemente de língua ou cultura.
Isso significa que a mudança vocal que acontece quando você fala com pessoas diferentes vai mais fundo do que qualquer coisa que você poderia controlar conscientemente, mesmo que quisesse. Pense no que isso implica. Você acha que tem uma voz verdadeira que te representa, mas o que você chama de sua voz é, na verdade, um conjunto de instrumentos diferentes que o seu cérebro toca dependendo de quem está ouvindo. Com o chefe, um instrumento; com um amigo de infância, outro; com a criança, outro completamente diferente; com o estranho no telefone, outro ainda. E cada um desses instrumentos comunica algo que as palavras sozinhas não conseguem comunicar. O seu lugar relativo naquela relação. O quanto você quer se aproximar ou se afastar. O quanto você percebe a outra pessoa como aliada ou como ameaça. O quanto aquele encontro importa para você. Existe algo que você pode fazer com esse conhecimento? Alguns pesquisadores de comunicação sugerem que a consciência sobre esses ajustes pode ser útil. Saber que você automaticamente levanta o tom com figuras de autoridade pode ajudar a perceber quando isso está acontecendo e, se quiser, fazer um ajuste consciente para soar mais seguro. Saber que a convergência vocal é um sinal de conexão pode ajudar a interpretar conversas onde a outra pessoa começa a falar de forma muito parecida com a sua. Mas a maior parte do tempo, esse sistema funciona exatamente como foi desenhado para funcionar, fora da sua consciência, calibrando continuamente a frequência do seu instrumento social para o ambiente específico em que você está. Você não escolhe sua voz, seu cérebro escolhe por você. E agora, da próxima vez que você atender uma ligação e perceber que a sua voz de repente ficou diferente, mais formal, mais suave, mais rápida, mais lenta, você vai saber exatamente o que está acontecendo. Não é falsidade, não é performance, é um sistema antigo, construído ao longo de milhões de anos de vida social, que lê o ambiente e ajusta o instrumento antes mesmo que você tenha tempo de pensar. Você não tem uma voz. Você tem todas as vozes que os seus relacionamentos precisam que você tenha, e sempre teve.